Sejam bem-vindos ao Leãocast, notícias e rumor Sporting. O que vamos revelar hoje pode abalar a confiança de muitos sportinguistas, não porque seja sensacionalismo ou invenção, mas porque vem diretamente de dentro. Há sinais claros de que algo está a acontecer em Alvalade longe dos olhos públicos, algo que começa subtilmente no mercado de janeiro, mas que, segundo as nossas fontes, esconde muito mais do que simples movimentações normais de transferências. Antes de avançarmos, inscreve-te no canal, ativa as notificações e deixa já a tua opinião nos comentários, porque aquilo que vais ver aqui não encontras em mais lado nenhum. O discurso oficial vindo do Sporting é conhecido. Contratações sim, mas apenas cirúrgicas. Nada de investimentos exagerados, nada de riscos, tudo sob controlo. Uma mensagem bonita, organizada, racional, desenhada para transmitir estabilidade para fora. Mas o que se passa por dentro não é bem assim. Fontes bem posicionadas dentro da estrutura garantem-nos que este mercado de janeiro está a ser preparado como um dos mais estratégicos dos últimos anos, não tanto pelo número de entradas, mas pela natureza das decisões que estão a ser tomadas. E não são decisões consensuais. O presidente Frederico Varandas e o diretor desportivo Hugo Viana já definiram internamente que o Sporting precisa de reagir antes que seja tarde. Os 80 milhões de euros gastos no último verão deixaram a tesouraria sob vigilância apertada. Isso é verdade, mas também colocaram o clube sob uma enorme pressão competitiva. Esta época não pode falhar. A exigência aumentou. A opinião pública está impaciente. E Rui Borges, apesar de manter um discurso controlado, já fez chegar à administração uma mensagem inequívoca. Ou entram dois reforços-chave em janeiro, ou o risco de colapso competitivo na segunda metade da temporada é real. Oficialmente, o treinador pede apenas um extremo e um médio para dar profundidade ao plantel. Mas por que precisa ele exatamente destas duas posições? Porque o Sporting hoje está a viver uma ilusão de profundidade. No papel parece ter soluções, mas na prática, há jogadores que perderam espaço por razões muito além daquilo que se vê dentro das quatro linhas. O balneário tem casos de desconforto silencioso, jogadores insatisfeitos com minutos, hierarquias internas questionadas e até conflitos que foram abafados antes de chegarem à imprensa. Mas nós sabemos que existem. E vamos explicar. Comecemos pelos falhanços anunciados no último mercado, J. Silva e Jeremy Hernandes. Oficialmente, foram apenas negociações que não avançaram pelos valores pedidos. Internamente, a história é outra. Houve divisões na estrutura sobre o perfil de extremos a contratar, e essas divergências criaram atritos entre elementos do scouting e do departamento de performance. Houve quem acusasse Hugo Viana de falta de capacidade de decisão e houve quem responsabilizasse Varandas por hesitar demasiado. Resultado, Rui Borges ficou sem o extremo que queria e teve de improvisar soluções desde o início da época. Até hoje. E é aqui que as peças começam a encaixar-se. Porque se o Sporting vai atacar o mercado em janeiro, não é apenas para reforçar a equipa. É também para corrigir uma estratégia que causou fricções internas e que começa a gerar desgaste entre treinador, direção e alguns jogadores. E quem acha que estas tensões não existem, está enganado. Basta olhar para detalhes que passaram despercebidos, a cara de frustração de um titular ao ser substituído contra o Vitória SC, a resposta curta e seca de Rui Borges numa flash interview sobre reforços, o silêncio absoluto de Varandas depois da última Assembleia Geral perante uma pergunta direta sobre planeamento desportivo. Mas há mais. Muito mais. A verdade é que o balneário está longe de estar tão pacífico como querem fazer crer. A entrada de jovens da formação como Rafael Nel, Rodrigo Dias, Samuel Justo, Rafael Besugo e outros é vista com bons olhos pelos adeptos, mas internamente existe a percepção de que alguns foram promovidos mais por necessidade do que por estratégia. O treino desta semana em Alcochete, com 5 internacionais de regresso e 7 jovens chamados, revelou aquilo que poucos querem admitir. Rui Borges não confia plenamente em todas as alternativas que tem no banco. E isso está a preocupar o staff técnico. Por outro lado, alguns jogadores começam a questionar as suas próprias situações no clube. Jenny Catamo, por exemplo, não compreende porque perdeu espaço depois de um início de época promissor. Trincão continua a ser um enigma. Talento reconhecido, rendimento irregular, estatuto intocável. Pedro Gonçalves, por sua vez, já teve conversas privadas com membros da administração a procurar entender se o clube ainda tem planos claros para ele. E Gonçalo Inácio, depois do traumatismo sofrido na seleção, regressou sem limitações, mas com o olhar de quem sabe que o seu futuro está a ser decidido sem que ele tenha controle sobre isso. E aqui chegamos à pergunta-chave. Por que é que este mercado de janeiro está a ser preparado de forma tão discreta e controlada? Porque há um plano que ainda não foi revelado e que vai mexer profundamente com o plantel. Houve reuniões internas nos últimos dias na academia em que se falou não só de entradas, mas também de saídas inesperadas. Saídas que surpreenderiam muitos adeptos porque envolvem nomes que, à primeira vista, parecem intocáveis. E nós sabemos que pelo menos 2 jogadores estão na porta de saída e que a administração já aceitou que será necessário fazer encaixes financeiros imediatos para manter a estrutura equilibrada. E mais,
há um dossiê guardado a 7 chaves dentro do gabinete de Hugo Viana que pode explicar tudo isto. Estamos a falar de uma situação que pode alterar completamente o mercado de inverno do Sporting e definir a segunda metade da temporada. O Sporting Clube de Portugal está, neste momento, muito atento ao mercado de inverno, mas não de forma genérica. Há um nome que começou a ganhar força silenciosamente dentro da SAD e nos gabinetes de Rui Manuel Borges: Nino, defesa central do Zenit de São Petersburgo e antigo capitão do Fluminense. O brasileiro, com apenas 28 anos, não é um jogador qualquer. É um atleta que alia experiência internacional, liderança e capacidade imediata de rendimento, atributos que se tornaram ainda mais valiosos no contexto de um mercado onde o Sporting precisa de respostas rápidas e certeiras. Segundo informações recolhidas junto de fontes de bastidores que acompanham o caso de perto, Nino pode estar de saída do futebol russo. Não se trata apenas de uma decisão pessoal. O contexto político e económico na Rússia gerou receios entre jogadores estrangeiros e o brasileiro sentiu as consequências. A adaptação à cultura, ao clima rigoroso e ao estilo de jogo do campeonato russo não foi fácil. Além disso, a liga local tem baixa visibilidade internacional, algo que pesa fortemente para quem ainda sonha em consolidar-se na seleção brasileira e continuar a sua carreira em patamares elevados. Por isso, Nino vê com bons olhos a possibilidade de regressar à Europa Ocidental e o Sporting surge como destino ideal. O Zenit, por seu lado, admite negociar o jogador para abrir espaço na folha salarial e financiar outros reforços estratégicos. É uma operação que faz sentido para todas as partes. O jogador procura estabilidade e competição de nível europeu. O Sporting procura reforçar a defesa de forma imediata e o Zenit consegue aliviar encargos financeiros sem perder o atleta de forma definitiva. Fontes próximas de Nino garantem que o jogador valoriza sobretudo um projeto competitivo, com estabilidade e vitrine europeia, exatamente aquilo que o Sporting pode oferecer. Mas por que é que Nino encaixa tão bem no Sporting? A resposta está ligada diretamente ao contexto defensivo do clube. Com Osman Diomande no radar de clubes ingleses e Gonçalo Inácio constantemente alvo de sondagens, Frederico Varandas e Assad já definiram internamente um plano de segurança para Rui Manuel Borges. Nino seria a resposta imediata para garantir estabilidade no centro da defesa, trazendo experiência internacional acumulada na Libertadores, na Champions League e em torneios olímpicos. Para além disso, o jogador é forte no jogo aéreo, tem capacidade de saída de bola limpa, polivalência para atuar nos dois lados da defesa e, sobretudo, perfil de liderança. Ter alguém que já foi capitão num grande clube brasileiro adiciona um elemento psicológico importante ao balneário, algo que a equipa precisa neste momento de tensão interna. Do ponto de vista financeiro, o negócio é perfeitamente execuível. O Zenit aceita negociar Nino inicialmente por empréstimo com opção de compra, algo que permite ao Sporting gerir riscos e cash flow. O plano estudado inclui empréstimo de 6 meses com opção de compra entre 8 e 10 milhões de euros, partilha do salário com o Zenit até junho e cláusulas para objetivos que incluam desempenho nas Champions e metas defensivas específicas. Ou seja, é um investimento controlado, estratégico e com grande potencial de retorno desportivo e financeiro. Outro ponto que torna esta oportunidade ainda mais atrativa é o facto de Nino já estar familiarizado com pressão de grandes competições e estar pronto para entrar de imediato no 11. Frederico Varandas e Hugo Viana consideram que ele poderia substituir de forma eficaz qualquer eventual saída milionária de Diomande ou Inácio já em janeiro, sem comprometer o desempenho da equipa. É este tipo de estratégia que demonstra uma abordagem não apenas defensiva, mas também visionária para o mercado de inverno, contratar de forma inteligente, com impacto imediato e controle financeiro. Quanto à concorrência, existem sondagens de clubes do Brasil e da Turquia, mas o jogador demonstra preferência clara pela Europa. E entre os projetos europeus, o Sporting destaca-se por oferecer estabilidade, uma perspectiva de Champions League e histórico recente de evolução de jovens defesas como Inácio e Diomande. Para Nino, é uma oportunidade de ouro para relançar a carreira num contexto europeu competitivo, enquanto ajuda o Sporting a reforçar uma posição-chave. Se este negócio avançar, será uma das contratações mais impactantes do mercado leonino nos últimos anos. Mais do que reforçar o plantel, seria um sinal inequívoco. O Sporting quer continuar a dominar em Portugal, manter a estabilidade defensiva, crescer na Europa e enviar uma mensagem clara aos rivais de que as suas movimentações no mercado não são improvisadas, mas sim calculadas e estratégicas. O movimento de Nino, caso se concretize, não é apenas uma transferência. É uma demonstração de inteligência, planeamento e visão de longo prazo. Uma jogada pensada para equilibrar o plantel, proteger talentos e preparar a equipa para desafios nacionais e internacionais. Esta contratação tem tudo para marcar o mercado de inverno, deixar os rivais em alerta e acalentar os adeptos que exigem resultados imediatos sem comprometer a visão futura do clube. Inscreve-te no canal, ativa as notificações e deixa a tua opinião nos comentários, porque aqui no Leãocast, Notícias e Rumor Sporting, trazemos a verdade do futebol leonino sem filtros, diretamente dos bastidores de Alvalade e com detalhes que ninguém mais ousa revelar.